Olá, boa noite. Estamos no 7º desafio 21 dias, 21 diretos e hoje vou falar especialmente para aquelas pessoas que não lidam muito bem com críticas, ou melhor, para aquelas pessoas que sentem que toda a gente está contra elas. Não estou a falar de quem se sente vítima do mundo, quem sente que a vida é algo que lhe acontece e não algo sobre o qual tem domínio, mas sim aquelas pessoas que decidiram fazer algo de diferente na sua vida num dado momento e que à sua volta só recebem críticas, só recebem olhares de reprovação. Eu estou a falar exatamente para ti, que te sentes um bocadinho louco, que te sentes diferente, que te sentes desenquadrado, que sentes que ninguém à tua volta entende que tu queres ter uma vida diferente, que queres construir algo de diferente. Para ti que se calhar estás numa fase de transição, que que trocaste uma carreira aparentemente sólida e segura por uma aventura, por algo novo, por algo diferente, a ti que decidiste empreender, a ti que estás a criar um novo projeto, aos teus objetivos, ao teu propósito, se continuares a lutar por aquilo que efetivamente queres construir, por esse tipo de vida que a ti te faz sentido, se efetivamente o continuares a fazer e o alcançares, há algo que eu sei que te vai acontecer. Estás preparado? Eu tenho a certeza absoluta que um dia vão dizer que tiveste sorte. E porquê que eu tenho a certeza absoluta que te vão dizer isso? Porque eu passei exatamente pelo mesmo. Eu sei exatamente o que é sentir-me muito estranha, muito diferente, muito desenquadrada, porque pura e simplesmente a ideia de trabalhar única e simplesmente para pagar contas não me fazia sentido. Porque pura e simplesmente eu procurava muito mais liberdade do que segurança. Para mim a liberdade sempre foi mais importante do que ter segurança, do que saber exatamente como é que vai ser o meu ano, como é que vai ser o meu final de mês. Sempre valorizei muito mais a independência, a possibilidade de criar, a possibilidade de ser eu a desenhar efetivamente a minha vida. Sempre valorizei muito mais isso do que ter um guião escrito por outros, do que saber exatamente o que é que me espera na vida. E não há mal nenhum em alguém querer esse guião certinho, simplesmente não era para mim. E estou a falar para ti que também já te caiu a ficha e também já chegaste à conclusão de que não queres seguir esse percurso linear que te venderam, que se calhar assenta que nem uma luva para muitas das pessoas que te rodeiam, mas que tu sentes que não é para ti. E tu vais passar por várias fases e a primeira fase é aquela em que tu vais tentar ao máximo adaptar-te àquilo que são as expectativas dos outros, adaptar-te àquilo que tu próprio sempre imaginaste que iria ser a tua vida e não vai ser fácil e não te vais sentir bem ao forçar-te a ser uma coisa ou a enquadrar nos padrões dos outros. Então, como não vai ser fácil, passa à fase seguinte. Não vale a pena passares a vida toda a tentar que os outros te aceitem, porque no final da tua vida, quando olhares para trás, se assim for possível, se tiveres tempo para isso, no final da tua vida, quando olhares para trás, não há ninguém que possa fazer-te recuperar o tempo que não viveste de acordo com aquilo que efetivamente te fazia sentido. Portanto, não tentes encaixar na caixinha de ninguém. Atreve-te efetivamente a viver como te faça sentido a ti. Portanto, passa logo para o passo seguinte, esse é o primeiro conselho que te dou, e no passo seguinte vais continuar a sentir-te desconfortável. É aquele passo em que tu assumiste que não cabes na caixinha de ninguém, que
queres criar a tua própria caixa, queres criar a tua própria realidade e então vais-te sentir desenquadrado. Nessa altura, o conselho que te posso dar é que procures outras pessoas que também se sentem desenquadradas. Acredita, há muitos mais como nós. Há muita gente aí fora que se sente desenquadrada, há muita gente aí fora que quer construir algo diferente. Na verdade, todos nós somos únicos e todos nós podemos escrever efetivamente uma história única. Portanto, rodeia-te de pessoas que também não querem encaixar na caixa de ninguém. Vai ser muito reconfortante perceberes que há mais pessoas como tu e o que elas provavelmente te vão dizer é que não foi fácil passar da caixa dos outros para criar a sua própria caixa. A seguir vai haver essa fase estranha em que aquelas pessoas que sempre te foram próximas, queridas, que sempre achaste que poderias contar com elas para o que der e vier, muitas delas não vão perceber as tuas escolhas, muitas delas vão achar que tu estás efetivamente maluco. Eu senti-me louca durante muito tempo, simplesmente por querer construir um percurso diferente para mim, que não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha estudado na faculdade, não tinha nada a ver com aquela carreira direitinha dentro de uma empresa e durante muito tempo eu pensava que havia efetivamente um problema comigo. Quando eu decidi que efetivamente não havia um problema e eu queria viver esse percurso, tive que enfrentar as críticas alheias. E às vezes as críticas não são completamente transparentes, às vezes as críticas chegam quando tu, pelas escolhas que fazes, passas efetivamente a ter uma realidade diferente, que lá está, não encaixa na caixinha da grande maioria das pessoas que te rodeiam. E então o que vai acontecer é que se calhar vai ser estranho, vai ser desconfortável para as pessoas que te rodeiam que tu já não faças exatamente as mesmas coisas que fazias até aí. No meu caso, durante muito tempo, as escolhas que eu fiz significaram ter muito menos dinheiro, o que significou deixar de fazer uma série de coisas que antes fazia. E então significou, por exemplo, deixar de ir a determinados jantares, porque efetivamente naquela fase não era a minha prioridade. A minha prioridade era poder investir na minha educação, poder investir em mim, em descobrir aquilo que queria realmente construir com a minha vida, ou que história que eu queria efetivamente escrever, e passou por ter algumas fases de desconforto financeiro também. Acredita, faz parte. E se fores persistente, se efetivamente fores corajoso e seguires em frente, também essa fase se vai superar. Como eu te dizia, algumas críticas são completamente transparentes. Se calhar há pessoas que te vão dizer na cara: estás doido, o que é que se passa contigo, tu estás maluca. Eu senti isso muito declarado, mas também há aquelas críticas que são mais veladas, que tu vês no revirar de olhos. Então, podias estar tão confortável, para que é que te colocaste nessa posição? E vou-vos dizer outra coisa, na verdade, estas pessoas que nos rodeiam, que gostavam que nós continuássemos a encaixar na mesma caixinha, elas efetivamente, quando nos criticam, seja declaradamente, seja de uma forma mais velada, elas não o fazem por mal. E isto é verdadeiramente libertador. Quando nós percebemos que as pessoas à nossa volta estão a revirar os olhos ou não estão confortáveis com as nossas escolhas, quando nós percebemos que elas não querem o nosso mal, que muitas vezes, pura e simplesmente, elas estão a projetar em nós os seus próprios medos. Estão a projetar em nós a coragem que não têm para empreender uma mudança na vida delas. Portanto, muitas vezes, sobretudo quando estamos a falar da nossa família, dos nossos entes queridos, eles querem o nosso bem. E então projetam em nós os nossos próprios medos. Mas uma vez mais, digo-vos isto, que é 100% claro. Quando vocês se deitam à noite, vocês deitam-se
são vocês que colocam a cabeça na almofada, são vocês que têm que estar em paz com as vossas escolhas e decisões. Eu hoje vi uma imagem muito engraçada, partilhada por uma amiga minha, que provavelmente percebe muito bem estas palavras, em que nessa imagem dizia que quando te criticarem, quando te apontarem o dedo, lembra-te sempre que essas pessoas não vão pagar as tuas contas. Eu vou mais longe. Essas pessoas não vão dormir na tua almofada. Portanto, és tu, efetivamente, que tens que estar em paz com as tuas decisões e mais ninguém. Mas, como eu te dizia, as pessoas projetam os seus medos em nós. E muitas vezes nós próprios, muitas vezes estas pessoas não têm noção que ao projetar os seus medos em nós, estão efetivamente não só a ferir-nos, mas a colocar-nos um desafio que se calhar naquela fase em que nós próprios não temos ainda muita confiança no passo que estamos a dar, podem estar efetivamente a prejudicar-nos. Por isso, falo também para quem tem alguém próximo que quer empreender uma mudança, por favor, percebam que essa pessoa está a passar uma fase muito, muito sensível, que está vulnerável, não interfiram no processo. Deixem que a pessoa faça a sua própria escolha. Pode correr mal? Pode. Assim como muitas dessas escolhas que nos colocam em caixinhas também correm muitas vezes mal. Também muitas vezes passamos uma vida inteira infelizes por tentarmos encaixar nessas mesmas caixinhas. Por isso, em última análise, nunca sabemos o que é que vai correr bem ou o que é que vai correr menos bem. Por isso, deixem que as pessoas à vossa volta tomem as suas próprias decisões. Passada esta fase, vem a fase em que nós vamos começar então a rodear-nos de pessoas que estão a passar pelas mesmas coisas. Isto é brutal. Isto efetivamente faz toda a diferença. Encontrem a vossa tribo. Eu levei algum tempo a encontrar a minha e quando encontramos a nossa tribo, quando nos rodeamos efetivamente de pessoas que estão de coração aberto também a experimentar, também a descobrir-se, também a dar um salto de fé no fundo e a escrever, e que decidiram escrever a sua própria história e criar a sua própria caixa, vem a fase de ganharmos confiança, vem a fase da tentativa e erro, vem a fase de autodescoberta e nessa fase vai haver muitas provas. Nessa fase vai haver muitos momentos em que vocês vão se perguntar se os vossos amigos, conhecidos e familiares que vos dizem que vocês estão loucos, se eles teriam razão. Eu questionei-me muitas vezes. Houve muitas vezes em que teria sido muito mais confortável voltar atrás, voltar a um cargo de diretora de marketing ou voltar a ser freelancer na área em que eu trabalhava. Teria sido muito mais fácil e muito mais confortável, mas uma vez mais eu não ia estar a ser fiel àquilo que realmente eu queria construir. E portanto, mais uma vez, se continuarmos no percurso, se formos persistentes, se tivermos verdadeiramente coragem, vamos passar à fase seguinte. E é a fase das conquistas. É a fase em que começamos, primeiro que tudo, temos as nossas primeiras vitórias pessoais e depois começam as vitórias públicas. E então, quando começam as vitórias públicas, provavelmente vai acontecer que algumas das pessoas que te criticaram, que algumas das pessoas que acharam que tu estavas louco vão te dizer: tu tiveste sorte. Ou vão te dizer: nem toda a gente tem a tua coragem. Eu vi isso muitas vezes e cada vez ouço mais isso e efetivamente a sorte, como escreveu aí o Gabriel, que é também um grande empreendedor que eu admiro muito, a sorte dá imenso trabalho. Há um orador que é também autor e é uma pessoa que admiro imenso, que é o Ancho Pérez, que é espanhol, que tem uma frase brutal. Ele diz: não valorizes o êxito, valoriza o percurso, valoriza o processo, valoriza o esforço. Por trás de um grande êxito há um esforço enorme. E aí há coisas que podem parecer sorte, efetivamente,
Porque quando nós estamos no percurso, quando nós estamos na luta, quando nós estamos a construir, quando nós estamos verdadeiramente com fé a dar todos estes passos, nós vamos ter pequenos momentos que vão parecer de uma imensa sorte. Mas esses momentos só vão aparecer, só vão acontecer quando nós estamos no sítio certo, à hora certa, a fazer a coisa certa e com o mindset certo. Portanto, a sorte existe sim, é um imenso trabalho. E depois, quando chegam todas estas conquistas, vai chegar uma outra fase, que é a fase da paz, que é a fase em que as críticas alheias, que a falta de reconhecimento, que a falta de valorização já não te vão afetar, já não vão mexer contigo. E quando tu estás muito seguro das escolhas que fizeste e atenção, algumas das escolhas às vezes não correm bem. Eu fiz muitas escolhas neste percurso que não foram as mais acertadas, mas com todas eu aprendi. Não me arrependo de nenhuma. As únicas coisas de que me arrependo foi daquelas que não tive coragem de experimentar efetivamente. Com o tempo há algo que nós vamos afinando, que é a nossa intuição. Eu estou a anos-luz de ter a minha intuição completamente afinada, mas está muito mais alinhada hoje em dia, graças a algumas escolhas menos boas e a coisas que aprendi com essas escolhas menos boas. Por isso, quando chegar esse momento de paz, vocês vão olhar para as pessoas que vos criticam ou que vos dizem apenas que vocês tiveram sorte, ou que a sorte é só para alguns, ou que nem todos podem ter sucesso, ou todas essas coisas, todos esses lugares comuns, vocês vão olhar com paz e com muita compaixão. Porque se calhar ainda não é o momento dessa pessoa, se calhar ainda não é o momento desse teu familiar, desse teu amigo avançar, pode ser que nunca seja o momento. Não está efetivamente nas tuas mãos. Está nas tuas mãos sim construires a tua vida, construires a tua história, escrevê-la com os teus próprios dedos. E quem sabe, com todo esse percurso, também não poderás inspirar muitas outras pessoas a darem esse salto de fé, esse salto de coragem e avançarem independentemente das críticas para desenharem a vida que querem viver. Portanto, esta é a mensagem que tenho para ti hoje. Eu sei que não é fácil e eu tive pessoas muito próximas a não compreenderem as minhas escolhas, algumas a não apoiarem de todas e outras a tentarem fazer uma vida negra em alguns momentos. Ainda hoje à minha volta tenho muitas pessoas próximas que não compreendem muito o meu modo de vida, as escolhas que eu fui fazendo, mas eu estou em paz e isso é o mais importante, ok? Uma noite excelente para todos e sejam felizes.